Fala, jovem! Meu nome é Sérgio Quintanilha, bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Hoje com um cenário um pouquinho modificado, um pouquinho mais moderno, né? E trazendo para vocês, claro, o mesmo conteúdo. A gente vai tentar aí da melhor maneira possível manter o padrão aí e melhorar, né? Assim como está melhorando aí a aparência do canal. Lembrando você, se ainda não for inscrito, se for o seu primeiro vídeo, por favor, botãozinho aqui embaixo, inscreva-se, aperte o sininho para receber todas as notificações, compartilhe, comente, se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, eu sempre respondo todas as perguntas. Você é muito bem-vindo no canal. Eu falo muito a respeito de livros, falo de experiências pessoais, um pouco daquilo que tem transformado a minha vida de alguma maneira. E nesse interim, eu estou falando um pouco a respeito também da maçonaria. Nós falamos muito a respeito da cabala, eu relacionei a cabala também com a maçonaria, alguns conhecimentos herméticos aí ao longo de muitas eras. E hoje, para falar um pouco a respeito do livro que eu vou falar para vocês, do conhecimento que esse livro me trouxe, eu vou começar lendo, sem mostrar para vocês do que se trata. Por 2000 anos, desde a época do filósofo Platão, as pessoas entendiam que existe uma fonte de símbolos puros em um reino espiritual da perfeição. Platão ensinou que com um treinamento cuidadoso, o indivíduo pode aprender a se comunicar com este reino e descobrir a verdadeira natureza desses símbolos. Ele desenvolveu uma maneira de investigar a verdade carregada de uma forma profundamente enraizada na simbologia maçônica. Os primeiros maçons foram pedreiros empregados para gravar os símbolos do poder religioso nos locais públicos de culto. Reconheciam o poder dos símbolos e percebiam que podiam influenciar os pensamentos, as ações das pessoas. Eles estudaram os símbolos antigos e aprenderam como estes influenciaram no desenvolvimento do pensamento humano. A tradição maçônica preservou e desenvolveu os antigos símbolos emotivos e, com sua prática de raciocínio simbólico, criou um ambiente que influenciou o avanço da sociedade. Este livro compartilha um conhecimento secreto que demorou 500 anos para aprender. Se você está acompanhando o canal, você já sabe de que livro eu estou falando. Robert Lomas, O Poder Secreto dos Símbolos Maçônicos. Esse livro chegou na minha mão há algum tempo. Já fiz 3 ou 4 vídeos a respeito da cabala e também falando um pouco a respeito da simbologia. Quero falar bastante desse livro hoje. A gente vai entrar um pouquinho mais profundamente. Vou falar dos 3 níveis de entendimento dos símbolos e também do 4º nível, né, o mestre perfeito, né, o 4º grau de entendimento, né, já o grau filosófico, e a gente vai entender um pouquinho a respeito disso. Pessoal, livro para qualquer pessoa. Isso aqui não é um livro só para o maçom. Isso aqui ele vai explicar a simbologia de uma forma muito abrangente, tratando um pouquinho da história, tratando um pouquinho da filosofia. Vou ler para vocês o índice e uma pequena parte, tá? Não consigo ler tudo, é muita coisa. Vou ler capítulo a capítulo, mas não vou dar os subtítulos de cada um dos capítulos. Então vamos lá. Eu li para vocês a influência secreta dos símbolos. Capítulo 1. Por que os símbolos são mais poderosos que as palavras? No capítulo 2. Como os símbolos transformaram caçadores em agricultores? Capítulo 3. Como os símbolos criaram reinos? No capítulo 4. O poder dos símbolos no cérebro humano. Para mim foi a parte mais legal do livro, foi essa parte aqui. Capítulo 5. Como os símbolos criaram a maçonaria. Capítulo 6. Os símbolos podem penetrar a mente de Deus. Pessoal, se você está acompanhando o canal, na segunda-feira
Próximo vídeo, tá? Independente do dia que seja, próximo vídeo nós vamos falar sobre DAT. Eu e o Bruno gravamos um vídeo muito especial sobre DAT, sobre esse abismo, sobre como acessar o conhecimento de Deus, tá? Esse capítulo do livro também fala um pouquinho a esse respeito. Convido você a assistir o meu próximo vídeo, Cabala Mística DAT. Capítulo 7, o símbolo secreto da estabilidade política. Capítulo 8, os símbolos maçônicos que mudaram a Constituição dos Estados Unidos. Capítulo 9, como os símbolos e a sociedade deram um grande salto juntos. Aí a parte 2 do livro, uma introdução prática à simbologia maçônica. Aí no capítulo 10, no 11, no 12 e no 13, ele está falando a respeito dos graus. Primeiro, segundo, terceiro e depois símbolos gerais de ofício mais amplo. Que aí a partir do mestre perfeito, né, que é o quarto grau. Na parte 3, uma introdução prática às tábuas de delinear. Eu não vou falar muito a respeito disso, tá? Já é um assunto para outro vídeo. Eu espero que vocês me perdoem. Pessoal, nós lemos aí, né, a respeito dos símbolos. Eu deixei uma parte marcada sobre como os símbolos influenciaram o nosso mundo. São 3 tipos de símbolo e cada um deles influencia de uma maneira. Eu vou ler isso para vocês, tá? Existem 3 tipos principais de símbolos. Os símbolos emotivos codificam sentimentos e aspirações. Eles são os mais antigos de todos. Foram muito usados para comunicar emoções às pessoas iletradas. 2. Os símbolos da fala codificam os sons da linguagem e com eles os humanos podem se comunicar no tempo e no espaço. Em certo momento, esses símbolos foram restritos a um grupo de elite e muitas vezes ligado à religião. 3. Os símbolos matemáticos codificam um meio de compreender e prever a realidade. Os maçons ajudaram a desenvolver a álgebra e o cálculo. A gente acabou de falar de Pitágoras, que por sua vez produziam esses símbolos da contagem. Pessoal, quando a gente vê símbolos em cavernas, desenhos de homens caçando animais, eram símbolos religiosos que comunicavam um sentimento, mas também era uma preparação para algo maior que viria, para essa comunicação não verbal. Era como se uma pessoa fosse sair e deixasse uma mensagem para outra que estivesse chegando. É algo assim, como se a gente deixasse um bilhete, né? Hoje em dia, para os nossos parceiros ou para os nossos pais ou mães, dependendo da forma que você viva. Talvez até deixar um bilhete para um colega de trabalho, para um patrão ou algo assim. Era isso. Essas anotações em pedra, depois pedras que se transformaram em páginas, né? E depois com a descoberta não da escrita, mas com o desenvolvimento da escrita, isso se aprofundou muito mais. Depois em Pitágoras e antes dele ainda, a gente vê símbolos numéricos, né, que vem trazer algum tipo de entendimento, de cálculo, e também depois um desenvolvimento muito maior disso através da Cabala, né, do código alfanumérico da Torá e tantos outros. Robert Lomas dá uma aula. Pessoal, qualquer livro do Robert Lomas que você comprar, do Christopher Knight junto com ele, só dele ou só do Christopher Knight, você não erra. Você que é maçom, você é irmão maçom, agora falando para você diretamente, compre e use na sua vida maçônica e também na sua vida pessoal, na sua vida secular, os livros do Robert Lomas. Não estou querendo te vender livro, muito pelo contrário, quero te vender conhecimento, quero te vender entendimento, tá? Os livros do Robert têm me trazido um crescimento gigantesco. Comecei com o livro de Irã e não parei mais. Aí depois foi para a Máquina de Uriel, estou nos Símbolos Secretos e tem outros aí que estão por vir aí.
vou falar um pouquinho para vocês a respeito da abordagem que ele faz dos símbolos. Inclusive a gente já fez vídeo, tá? Dos 3 graus da maçonaria azul, da maçonaria azul, que são os 3 graus especulativos. Aqui, ó, eu tava falando dos símbolos nas cavernas, ó. Tem uma imagem aqui, eu acho uma gracinha esse desenho aqui, ó. Não sei se é um alce, que tentaram desenhar aqui, mas ficou muito bonitinho. E perfeito ainda até hoje, né? Pra você ver que coisa curiosa, né? Os caras desenharam na caverna de alguma maneira bem rudimentar e isso está presente ainda de alguma maneira e até preservado e estudado até nos dias de hoje, né? Assim como os hieróglifos nas pirâmides, né? Também nos sarcófagos, né? Tem muita informação que ainda está sendo codificada e eu acho tudo isso grandioso, grandioso. E eu falei um pouquinho para vocês a respeito dos primeiros graus, né? Primeiro, segundo e terceiro, e aqui ele vem aprofundar simbolicamente esses graus e a partir da segunda parte do livro. Então ele fala do esquadro, do nível, do prumo, do altar, das colunas, fala brilhantemente das colunas, tá? Eu usei bastante no segundo e no terceiro grau para falar a respeito das colunas do templo, né? Ligando isso à árvore da vida dentro da Cabala. Vou deixar o vídeo aqui para vocês assistirem também, tem muita coisa intrínseca, extremamente ligada, que vocês precisam entender, que não é coincidência, tá? Costumo comentar que Deus não joga dados, né? Uma frase de Einstein, né? Que Einstein citou. Eu também tenho a biografia aqui do Albert. Algum dia eu vou fazer um vídeo a respeito da biografia desse cara, que eu admiro muito, 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 muito. Não só ele, como Leonardo, e Galileu, Isaac Newton e outras pessoas também. Então, o Robert vem de uma maneira muito profunda, inclusive dando a sua opinião pessoal a respeito de toda essa simbologia. E no fim do livro, já falando aí, né, a respeito do 4º grau, mas de uma forma geral, falando do 4 ao 33, né, dos graus da maçonaria filosófica, da maçonaria vermelha. Ele vem fazer um apanhado geral, total, de todos os graus, batendo no liquidificador e coa, e pra gente só chega o sumo disso tudo, sabe? A partir do 3º capítulo, da 3ª parte do livro, na verdade. Recomendo fortemente esse livro, Poder Secreto dos Símbolos Maçônicos, para você que, estudante de história de alguma maneira, para você que quer entender até o cristianismo, tá? Se você quiser entender bem o cristianismo, entender direito, os símbolos que você usa aí na igreja e muitas outras coisas estão aqui. Ele também vem falar de Roslin, ele vem falar de Newgrange novamente, como ele falou no livro de Irã. Eu até nem comentei a respeito disso, preciso fazer um novo vídeo a respeito do livro de Irã, aprofundar um pouco mais. Se você quiser que eu faça um novo vídeo a respeito do livro de Irã, deixa aí seu comentário, tá? Eu só vou fazer se você deixar o comentário aí nesse vídeo, tá bom? O Poder Secreto dos Símbolos Maçônicos, Robert Lomas, editora Madras. Hoje tá ruim de sair as palavras, hein, pessoal? Me desculpem aí um pouco a dicção. Vá fundo, é profundo, mas é muito acessível, tá? A linguagem é muito simples. Robert Lomas tem uma erudição fora do comum, mas também uma facilidade para passar isso que chega a ser sobrenatural. Recomendo para vocês, Símbolos Secretos Poder Secreto dos Símbolos Maçônicos, desculpa novamente, editora Madras. Bom, pessoal, você gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, comente, deixe seu joinha para mim. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.